Bom dia, pessoal. Meu nome é Bianca Castembal, sou engenheira agrônoma formada pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Almenara. Estou no primeiro período dentro do programa de pós-graduação em produção vegetal da UFVJM, na modalidade de mestrado. Sou orientanda do professor André Medeiros de Andrade e faço parte atualmente do Geotec UFVJM, que é o grupo de estudos em geotecnologias aplicadas da UFVJM. Como tema do seminário 1, nós propusemos abordarmos o assunto de sensoriamento remoto aplicado no diagnóstico de pastagens degradadas. É um assunto muito interessante, um assunto que está sempre em alta e possui vários aspectos a serem sempre discutidos, principalmente por causa de toda a questão de importância econômica das pastagens que nós vamos discutir no decorrer da apresentação. O Brasil atualmente, ele se destaca quando o assunto é bovinocultura. Possui uma grande expressividade mundial e uma grande importância dentro do agronegócio brasileiro. O Brasil atualmente, ele figura como um dos principais atores dentro da produção e comércio de carne bovina. Isso se dá principalmente devido às grandes extensões das áreas de pastagem, a grande extensão do nosso território, onde a gente consegue desenvolver essa atividade a custos não tão altos, tão elevados, então a gente consegue ter uma representatividade muito importante no mercado. No Brasil, em 2015, se posicionou como o maior rebanho bovino, tendo abatido mais de 39 milhões de cabeças de animais. Então, possui uma grande expressividade nacional e internacional. Além disso, a atividade gera inúmeras milhares de empregos diretos e indiretos, tendo aí uma grande representatividade também dentro do PIB nacional e representando 32% dentro do PIB do agronegócio. A estimativa da Embrapa em 2020 é que a gente tem aproximadamente 200 milhões de hectares dentre pastagens nativas e implantadas, distribuídas dentro de todo o território brasileiro e dentro dos nossos vários biomas. E dentro desse cenário, tem aproximadamente 130 milhões de pastagens que estão dentro de algum nível de degradação. São 130 milhões de pastagens, de hectares que precisam de algum tipo de atenção para se tornarem mais produtivos. Essa questão relacionada à degradação de pastagem é atualmente uma grande preocupação, tanto na questão econômica, porque existem previsões que estipulam que é possível triplicar a quantidade de carne produzida, e também relacionada às questões ambientais, justamente porque a degradação de pastagem leva em problemas em cadeia e que vão ocasionar problemas em recursos hídricos, problemas ambientais no sentido de abertura de novas áreas para conversão em áreas de pastagens, sendo que, se for dado uma atenção maior às áreas já abertas e já existentes, é possível triplicar, quadriplicar a produção sem a necessidade de abertura aí de novas áreas. Então, saber qual é o nível de degradação e quais são as áreas mais propensas aos problemas de degradação, áreas mais críticas, locais mais críticos, facilita na tomada de decisão. Isso aí vai facilitar em questões de pesquisas voltadas à recuperação dessas áreas e até projetos e propostas governamentais que venham como incentivo para o produtor, para que ele tenha o interesse de fazer aí a recuperação das suas áreas degradadas. O sensoriamento remoto entra aí, então, dentro dessa perspectiva de preocupação. O sensoriamento remoto, com ele vai ser possível obter informações importantes de avaliação das condições dessas áreas e das condições dos níveis de degradação. Com esses dados eles serão úteis para discriminar esses níveis de degradação, propor os diagnósticos e, principalmente, com o uso desses satélites, será possível acobertar as extensas áreas do nosso território,
porque as áreas de pastagem, elas são desenvolvidas em áreas muito grandes, e para se fazer um tipo de diagnóstico em loco, visitando cada uma das áreas, seria algo praticamente impossível, pensando num todo. Então, antes da gente partir para as aplicações do sensoriamento remoto, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, para a gente poder se inteirar disso aí. Então, o que é o sensoriamento remoto? É observar o planeta como um todo, acima do solo, com sensores que estão acima do solo. Esses sensores, eles podem ser câmeras que estejam acoplados em satélites, helicópteros, mas que vão conseguir refletir, além da onda do visível, além do visível, conseguir captar radiação e comprimentos de ondas dos focos, dos pontos onde se deseja obter informação, sem necessariamente estar lá em cada um dos locais. O sensoriamento remoto, ele possui alguns aspectos, alguns aspectos fundamentais, alguns elementos fundamentais, e aí nessa imagem a gente tem um resumo de como funcionam, assim, a grosso modo, esses elementos fundamentais. Então, a gente precisa de uma fonte de energia. A nossa maior fonte de energia dentro do sensoriamento remoto é o Sol. Essa fonte de energia, ela vai, por meio da atmosfera, entrar em contato e ter um tipo de relação com o alvo. Então, você tem que ter a fonte de energia, tem que ter a atmosfera, que vai ser o meio por onde essa informação vai correr, e tem o alvo. Após a obtenção após chegada a fonte de energia nesse alvo, esse alvo vai transmitir uma informação, e essa informação vai passar novamente pela atmosfera e vai chegar dentro de um sensor, vai ser captado por algum sensor. E esse sensor, por meio de plataformas específicas, vai conseguir transmitir determinada informação por meio de ondas eletromagnéticas. Essas informações, elas vão ser processadas, analisadas e vão ser convertidas em informação. E essas informações são as informações que podem ser dispostas em artigos, em trabalhos, em projetos, e que vão aí permitir que se tenha, né, o conhecimento do que se deseja obter com sensoriamento remoto em determinada área. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre as diferentes resoluções. A questão dos conceitos de resolução é muito importante quando se pensa na aplicabilidade do sensoriamento remoto, porque vai ser com base nisso que você vai conseguir determinar qual tipo de sensor ou satélite vai ser mais apropriado para o que se deseja obter. E a resolução vai apontar justamente isso. Você vai ter que analisar as diferentes resoluções do sensor na hora de fazer a escolha para o trabalho que se deseja obter. A resolução espacial está aí relacionada à percepção de detalhes que é possível se ter com imagem, e quanto maior o detalhe pode ser observado, maior é a resolução espacial. Aqui, nesse desenho, a gente consegue ter isso aqui bem mais nítido. O que seria a resolução espacial? É o nível de detalhe que determinada imagem pode te fornecer, determinado sensor pode te fornecer. Por exemplo, se eu tiver um sensor que me forneça uma resolução espacial de 30 metros, e eu possuo um objeto que tem 1 metro, 10 centímetros, essa resolução espacial de 30 metros não vai me dar uma resolução adequada para poder analisar determinado objeto. Aqui nessa imagem é bem possível ver. Aqui nós temos basicamente a mesma imagem, porém em diferentes resoluções. A primeira, na resolução de 12,8 metros, não é possível verificar praticamente nada. Porém, na resolução de 0,1 metros, é possível verificar com clareza e com nitidez todos os aspectos que se deseja na imagem. Então, a resolução espacial está bem voltada e ligada nessa questão. Depois disso, se tem aí a resolução radiométrica. A resolução radiométrica, ela está relacionada aos níveis de cinza que a imagem tem capacidade de fornecer. Uma imagem, ela é composta por inúmeras partículas e parcelas que juntas formam a imagem final.
E essas partículas e parcelas, elas são chamadas de pixel. E dentro desse pixel existem as informações de resolução radiométrica. Quanto maior o número de informações dentro do pixel, maior vai ser a minha resolução radiométrica. E quanto menor forem as informações ali dentro dos pixels, menores vão ser as minhas resoluções radiométricas. Por exemplo, se eu tenho uma imagem que possui dentro do pixel uma resolução de 0 a 100, eu tenho determinada resolução radiométrica. Se eu possuo uma outra que possui uma resolução de 0 a 200, ela já vai ter uma maior resolução radiométrica. E com relação à resolução espectral, é um outro tipo de resolução a ser analisada, ela está relacionada às quantidades de sensores que cada satélite tem capacidade de captar com relação ao espectro eletromagnético. Então, na hora que for selecionar o satélite para determinada finalidade, o sensor para determinada finalidade, lá vão ter especificadas as bandas e os espectros eletromagnéticos que esse sensor consegue captar. E é com base nisso que também se irá escolher, né, a melhor alternativa aí, de satélite e de sensores. A resolução temporal, ela está aí relacionada ao tempo de revisitação daquele satélite. Quanto tempo aquele satélite vai demorar para poder voltar naquele mesmo local? Isso aí está diretamente relacionado, principalmente quando as pesquisas são relacionadas a monitoramento, que você precisa ter uma constância de imagens. Então, isso é muito importante se levar em consideração nesse sentido. E saber se o satélite passou aqui nesse local hoje, quantos dias ele vai demorar para estar passando aqui nesse mesmo local novamente, e em quanto tempo eu vou conseguir ter novamente a informação. Antes da gente adentrar aí nas aplicações, outro aspecto importante de se compreender é o comportamento espectral dos alvos agrícolas. Como é que funciona na hora que um sensor capta uma determinada vegetação e qual vai ser o comportamento desse sensor. É com base nesse comportamento desse sensor que será possível verificar se a vegetação é verde, se a vegetação é seca, se se trata de solo, se se trata de água. É com base nessa resposta eletromagnética que o alvo vai transmitir para o sensor. Por exemplo, vegetação verde. Aqui nesse gráfico a gente tem a reflectância da vegetação verde no comprimento de onda do visível e vamos dar uma atenção ao comprimento de onda aqui do infravermelho próximo, que é esse do meio, onde percebe uma maior reflectância do verde. Isso aqui vai ser importante para poder ser informado qual é a atual situação da vegetação. Por exemplo, as plantas, elas têm tendência de absorver fortemente a banda vermelha e emitir fortemente o infravermelho próximo. Então, a planta que está saudável, na região do visível, ela vai emitir a cor verde, porque ela é uma cor que ela não absorve, é uma cor que ela só reflete, e, consequentemente, ela vai refletir uma alta reflectância dentro do infravermelho próximo. Isso aí é com base nesses índices de reflectância entre o verde e o infravermelho próximo que vai ser possível verificar se essa vegetação está saudável. Por exemplo, se eu pego uma vegetação seca, eu percebo que ela tem uma baixa reflectância no verde e uma maior reflectância no vermelho dentro das bandas do visível e possui uma menor reflectância dentro do infravermelho próximo. Isso aí já me leva a crer que aquela planta não está mais nos mesmos aspectos consideráveis saudáveis que uma planta verde estaria. Aqui nós temos um projeto realizado pela Embrapa, onde se realizou o mapeamento da degradação de pastagens do Cerrado. Esse mapeamento, ele foi realizado em todo o território do Cerrado, utilizando aí com base em mapas do IBGE para se estimar esse território. E dentro dessa pesquisa se estipulou que o território do Cerrado tem aproximadamente 55 milhões de áreas de pastagem no total, e
dentro de todo esse território, aproximadamente 32 milhões dessa área estaria abaixo do esperado, mesmo nos conceitos mais otimistas, mesmo assim, no entendimento mais otimista, teria aproximadamente 32 milhões de hectares em pastagens degradadas. Isso aí, logicamente, está comprometendo de forma significativa a produção de carne. Isso aí se estimou nesse estudo que a produção poderia ser até triplicada se alguma providência for tomada com base em recuperar essas áreas degradadas. O satélite que eles utilizaram nesse estudo foi o satélite Spot Vegetation. Esse satélite, ele possui aí as bandas espectrais, em torno de 4 bandas espectrais a serem utilizadas, possui uma resolução espectral que varia entre 0,43 a 1,75, então as bandas as bandas B0, B2 e B3 são as bandas dentro dos limites do visível, e já a última banda, entre 0,58 e 0,75 em resolução espectral, estaria aí dentro do infravermelho próximo. Esse satélite possui uma resolução espacial aí de 1 quilômetro, uma resolução temporal de 24 horas, e uma resolução radiométrica de 8 bits. Então, foi um satélite que possibilitou que esse estudo fosse realizado com grande sucesso. Com base nesse estudo, eles fizeram basicamente 3 mapas. O primeiro mapa foi pensado em um cenário muito otimista. Um cenário muito otimista prevê que aproximadamente 18% de todo o território do Cerrado esteja com algum nível de degradação. O cenário otimista prevê que os 32% de todo o território do Cerrado esteja em algum nível de degradação, e o cenário mais realista prevê que em torno de 50%, mais de 50% de todo o território de Cerrado esteja com algum nível de degradação. Então, esses mapas temáticos, elaborados por empresas como a Embrapa, facilitam muito na tomada de decisão quando se pensa em projetos destinados a localidades mais críticas, que precisam de mais atenção, né, de empresas aí, de políticas públicas, inclusive, para poder tentar contornar a situação de degradação de pastagem. E dentro dessa perspectiva, a Embrapa lançou um projeto chamado de Geodegrade. Esse projeto ele funcionou na ocasião entre 2011 e 2014, e ele teve como objetivo principal utilizar imagens de satélite para poder fazer o mapeamento e juntar tudo isso dentro de uma plataforma de uma grande quantidade de áreas que possuíam pastagens degradadas. Isso aí veio principalmente como uma forma de apontar essas áreas críticas e buscar aí pesquisas e lançar também pesquisas relacionadas à degradação de pastagem. Eles utilizaram aí como metodologia o uso de dados multiespaciais de plataformas orbitais como ferramenta na discriminação de níveis de pastagens degradadas. Nesse caso, eles utilizaram o sensor TM a bordo do satélite Landsat 5 para selecionar e processar, na verdade, para selecionar essas imagens e posteriormente processar isso, resultando, né, na criação de mapas temáticos. Depois foi feito também dentro desse trabalho o uso de séries temporais de imagens satélite, com base em índice de vegetação, para caracterização da degradação de pastagem. Foi utilizado, então, para isso, séries temporais de índice de vegetação, obtenção de dados meteorológicos, para poder relacionar esses níveis de degradação com aspectos nesse sentido, aspectos meteorológicos e com base, né, no que vem sendo observado no decorrer do tempo, no decorrer dos anos. Mapeamento espaço-temporal da biomassa vegetal de áreas sobre pastagens com o uso de imagens orbitais de diversos biomas brasileiros. Foi feita aí a utilização das imagens do satélite com considerada baixa e média resolução,
e foi feito também em alguns locais amostras da biomassa vegetal. Nesse trabalho, eles conseguiram, assim, ter uma visão geral, com base em vários biomas brasileiros. Teve uma tendência maior para o bioma do Cerrado, porque é possível notar aqui, as localidades de bioma de Cerrado são as que possuem mais informações dentro do sistema, mas esse sistema ele não focou só nisso, ele pensou em trabalhar com diversos biomas brasileiros. E, por último, o uso de planos de informações geoespaciais na obtenção de indicadores de degradação de áreas de pastagem. Então, a intenção ali foi fazer o cruzamento entre os planos de informação obtidos e os dados considerados como degradação de pastagem, isso aí relacionando a questão de topografia, vegetação presente, tipo de solo, bioma, aptidão agrícola, de forma a tentar correlacionar esses dados com os índices que foram obtidos dentro do estudo. Então, o GeoDegrade, com base nesse projeto, a Embrapa conseguiu relacionar todas essas informações dentro de uma plataforma, e essa plataforma está disponível para consulta, e é bem básico de ser verificado. Eles inseriram, basicamente, onde possui e onde não possui degradação. Aí, com relação a questões mais específicas de qual localidade, qual é o nível de degradação, o que aconteceu, o que não aconteceu, eles disponibilizaram inúmeros outros trabalhos separadamente e inseriram aqui dentro algumas informações gerais. Dentro desse sistema é possível, por exemplo, exportar os dados por exemplo, uma determinada localidade, aqui é possível você exportar dados e verificar, em geral, como é que está a situação de disponibilidade e degradação ali naquela localidade. É possível verificar com base em estados, micro-regiões, meso-regiões e até nos municípios. Então, é possível fazer toda essa configuração aqui dentro desse sistema. É um projeto que já finalizou, mas é uma iniciativa muito interessante quando se pensa em fornecer informação de qualidade principalmente a quem vai fazer a utilização dessas áreas, a quem produz, e também para incentivar novas pesquisas, incentivar pesquisas relacionadas à degradação de pastagem. Esse trabalho, ele é um trabalho que tem como título o NDVI, aplicado na detecção de pastagens degradadas, NDVI aplicado na detecção de degradação de pastagens cultivadas. Esse trabalho aqui, ele foi realizado no bioma de Cerrado, e ele possui muitos aspectos importantes e conceitos interessantes a serem discutidos, porque ele foca principalmente na aplicação do NDVI, e é um trabalho que consegue ser facilmente replicado em diferentes localidades. E esse trabalho ele também conseguiu alcançar índices muito satisfatórios, assim, digamos assim, resultados muito confiáveis quando utilizados as metodologias adequadas. Então, com relação ao NDVI, a gente tem que o NDVI é um tipo de índice. Esse índice, ele possui a capacidade de minimizar os efeitos topográficos e produzir uma escala linear na medida que varia, assim, uma escala linear de forma a conseguir detectar as diferentes variações dentro das vegetações. Ele possui a reflectância do vermelho e do infravermelho, e esses valores, eles são dados em uma escala que vai de -1 a 1. Essa escala, ela funciona da seguinte forma: quanto mais próximo do 1, maior é a densidade de cobertura vegetal, ou seja, maior é a resposta de que ali, naquele local, existem áreas de vegetação. E quanto mais próximo do -1, mais se distancia aí de existir vegetação ali naquele local. Então, pode ser que ali exista afloramento rochoso, solo, água, entre outras questões, outros aspectos. Essa técnica, ela é muito útil, muito utilizada na questão de estudos ambientais e estudos agrícolas. Por esse motivo, ele foi utilizado aqui dentro desse trabalho. Ele funciona utilizando aí energia do sol,
como por exemplo, e aí essa energia do Sol, ela vai, naquele mesmo conceito que a gente viu lá na questão do comportamento espectral, ela vai ser absorvida pelas plantas em algumas bandas e vai refletir a banda do verde. Ela vai absorver fortemente a banda do vermelho e vai refletir na banda do verde. E vai refletir fortemente a banda do infravermelho próximo, conforme a gente conseguiu verificar lá com relação ao comportamento espectral da planta. Com base nesse comportamento espectral, é possível verificar o que está mais próximo de ser uma vegetação considerada verde e saudável, e o que está mais próximo de ser considerado não vegetação, o que está mais próximo de uma vegetação menos saudável. Porque, por exemplo, se você obteve uma escala de 0,9, e se você obteve uma escala de 0,8 no mesmo local, ali indica que existe vegetação nos dois locais. Porém, o que essa vegetação está transmitindo é diferente. Então, a resposta dessa vegetação indica que tem alguma coisa diferente entre elas. E é nisso aí que o NDVI vai trabalhar. Nesse trabalho, se utilizou o satélite Landsat 8 com sensor OLE. Esse satélite ele possui aí 9 bandas espectrais, uma resolução espacial de 30 metros e uma resolução temporal de 16 dias, tendo aí uma resolução radiométrica de 16 bits. O sensor ele vai levar em consideração aí, a princípio, de que a planta ela vai absorver aí fortemente a radiação na região do vermelho e vai refletir fortemente a radiação do infravermelho próximo. E aí essas porções absorvidas e refletidas que vão variar dentro do sensor é que vão indicar qual é a situação, o nível de degradação da vegetação. Essa imagem aqui é uma imagem fornecida dentro do trabalho. Eles fizeram a análise dos sensores, do que essas áreas refletiam, e fizeram também visita em loco em algumas propriedades para conseguir calibrar aí a técnica utilizada. Na propriedade A gente tem um conceito aí que eles colocaram como pastagem extremamente degradada. Isso aí se difere da B, que é uma pastagem fortemente degradada. A C e a D entraram no mesmo parâmetro de moderadamente degradada. A E entrou no parâmetro de levemente degradada. E pastagens do tipo F, conforme está na imagem, são pastagens que não apresentaram nível nenhum de degradação. Com base em todas essas informações, foi possível, então, realizar aí um mapa temático com todo o território do município, todos os locais coloridos nessa imagem são locais onde possuem áreas de pastagem, então a gente consegue ver o quanto isso aí é representativo dentro do município, e eles conseguiram separar essas diferentes áreas conforme a coloração, entre extremamente degradada na coloração vermelha, fortemente degradada na coloração laranja, moderadamente degradada no amarelo, levemente degradada no verde e não degradada no verde mais claro, a levemente degradada, e no verde mais escuro, áreas que não apresentaram degradação. Então, a finalidade, o final desse trabalho foi justamente a confecção desse mapa temático que foi gerado e que conseguiu refletir aí muitas informações importantes para os produtores da região. Esse trabalho concluiu que o NDVI ele apresentou resultados satisfatórios ao que diz respeito na identificação de níveis de degradação, e isso foi possível identificar 5 diferentes níveis de degradação existentes no município, e a metodologia empregada se apresentou muito eficaz. Então, é algo que pode ser facilmente replicado em outras localidades, com a finalidade justamente de incentivar mais pesquisas a respeito disso. Esse último trabalho que a gente vai discutir com relação à aplicação de sensoriamento remoto nos estudos de nível de degradação de pastagem. Esse trabalho aqui ele faz parte do capítulo do livro de aplicações e princípios de sensoriamento remoto. Ele foi publicado no ano de 2019, porém é um projeto que ainda está em andamento, então eles tiveram algumas informações prévias relacionadas a isso.
teve como objetivo identificar, mapear diferentes níveis de degradação de pastagem por meio das técnicas de sensoriamento remoto, e nesse caso eles utilizaram o satélite Sentinel-2. Essa questão de utilização de satélite vai com aquela questão que eu comentei. Você vai precisar verificar o que você objetiva, quais são os recursos que você possui, e o que aquele satélite, aqueles sensores têm de possibilidade de fornecer com relação a informações. Nesse caso aqui, eles utilizaram o satélite Sentinel-2. Aqui eles utilizaram, com relação à degradação de pastagens consideradas fortemente degradadas, como extremamente degradadas, como é a questão da imagem D, pastagens fortemente degradadas, como é a imagem C, pastagens degradadas, como na B, e levemente degradadas, como na imagem A. Nesse trabalho, eles também fizeram visitas a campo, visitas em loco, e fizeram utilização do Sentinel-2. O Sentinel-2, ele possui aí aproximadamente 13 bandas com relação à resolução espectral. Nesse trabalho, eles utilizaram a banda 04, banda 05, banda 06, banda 07, a banda 08, banda 11 e banda 12. Então, esse trabalho ele tem a perspectiva de ser um trabalho muito completo após a sua finalização. Essa aqui é uma das primeiras imagens que eles conseguiram obter com a utilização desse satélite. Aqui já é uma imagem real da resolução do infravermelho próximo, e aí a gente consegue ver onde está localizado aí pontos vermelhos, são os locais onde estão as áreas com maior nível de degradação. Algumas considerações finais sobre esse trabalho. A gente tem aí que o sensoriamento remoto é um importante recurso no diagnóstico de pastagens degradadas. Os sensores eles devem ser escolhidos com base na área a ser analisada e na disponibilidade de recursos, tendo assim em vista que existem uma infinidade de sensores e de satélites. Alguns são pagos, outros são gratuitos, estão disponíveis em inúmeras plataformas. Então, tudo isso tem que ser analisado no momento de se escolher um sensor e tem que levar em consideração a região que você vai trabalhar, porque os sensores possuem resolução temporal, então você precisa saber se na sua região você vai ter um monitoramento desejado. E com relação às técnicas de sensoriamento remoto, devidamente aplicadas, é possível ter aí uma alternativa para identificação e diagnóstico das áreas de pastagem degradadas. Isso aí é uma questão muito importante, porque antes de se dar um pontapé inicial em querer resolver o problema da degradação de pastagem, é preciso entender como essa degradação está dentro de um mesmo território. Até mesmo uma mesma propriedade pode ter dentro da mesma propriedade diferentes níveis de degradação e diferentes áreas dentro de um mesmo imóvel que possuem atenção diferente. Então, as técnicas de sensoriamento remoto têm sido muito utilizadas quando se pensa nisso. Eu agradeço muito a atenção de todos. Agradeço ao Geotec UFVJM, na pessoa do professor André, pela orientação. Agradeço ao Programa de Produção Vegetal da UFVJM. E agradeço a atenção de vocês, pessoal.